Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Manual Cardio. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, principalmente na urgência, que são as síndromes cranianas agudas com elevação do segmento ST. Então, as metas dessa nossa aula de hoje, pessoal, é diagnosticar bem um infarto com supra, a gente escolher sempre o melhor método de reperfusão daquele paciente, porque a gente sabe que o paciente está com o vaso ocluído e o nosso objetivo é sempre abrir o vaso o mais rápido possível. Assim que a gente definiu qual vai ser o melhor método para cada paciente, a gente tem que realizar essa reperfusão e, num segundo momento, a gente avaliar quais serão os antiplaquetários e anticoagulantes de acordo com cada caso. Os infartos eles podem ser divididos em 5 tipos, sendo o mais comum o infarto do tipo 1, que a gente tem uma instabilidade de placa. Os outros infartos a gente tem ali o infarto tipo 2, quando é um desbalanço da oferta e da demanda. O tipo 3 é um paciente que foi visto depois de morte súbita. O tipo 4 é quando é relacionado à angioplastia e o quinto relacionado à cirurgia cardíaca. A gente vai dar um enfoque maior hoje aqui nos infartos tipo 1, que são os mais prevalentes. Então, dividindo os tipos de infarto, né? A gente tem os casos de angina instável, de infarto sem supra, quando a gente tem uma oclusão parcial do vaso. E já no caso do IAM com supra, é quando a gente tem uma lesão completa, né? Entupimento total da luz do vaso. Então, com isso, a gente consegue inferir que o infarto com supra ele é um infarto mais grave. Então, pessoal, todos os serviços de urgência, eles têm que ter um protocolo para dor torácica. Sendo que, já adiantando um pouco o serviço aqui, o infarto com supra é aquele infarto que a gente não tem que ficar esperando exames, né? Então, o paciente chegou, foi no serviço de triagem, na recepção, foi identificado que é uma dor torácica típica. Esse paciente tem que ter realizado um eletro de 2 derivações em até 10 minutos. Identificado que esse paciente tem um supra de ST, ele já tem que ser levado para uma sala de urgência para ser mais bem monitorizado e já começar a se definir qual que será a terapia de reperfusão mais rápida para ele. Aqui um fluxograma que eu preguei de exemplo, cada serviço tem um, mas é importante a gente sempre frisar de ser realizado um eletro o mais rápido possível para esse paciente e assim a gente já conseguir fechar o diagnóstico. Então, o que a gente vai definir como infarto com supra de ST? O infarto com supra de ST, ele é um supradesnivelamento em 2 ou mais derivações consecutivas e esse não é um supra qualquer, tem que ser um supra de pelo menos 1 milímetro nas derivações periféricas e 2 milímetros nas derivações precordiais. Ou um bloqueio de ramo esquerdo que seja novo ou presumivelmente novo. Acontece muito de um paciente chegar para a gente com uma dor torácica e ao eletro a gente ter um bloqueio de ramo esquerdo e a gente não saber definir se ele é um bloqueio de ramo esquerdo novo ou se ele é um bloqueio de ramo esquerdo antigo. Então a gente tem os critérios, a gente tem esse critério de Barcelona, critério de Sgarbossa, que eu peguei os critérios de Sgarbossa como exemplo, que são critérios que vão nos ajudar a identificar se esse bloqueio de ramo esquerdo ele é novo ou ele é antigo. Então, a gente tem uma pontuação, quanto maior essa pontuação, maior a sensibilidade, a especificidade, sendo que se a gente tem um supra de ST maior que 5 milímetros, discordante do QRS, a gente tem uma pontuação de 2. Quando a gente tem um infra, que ele é maior que 1 milímetro nas derivações V1, V2 e V3, a gente tem uma pontuação de 3. Por quê? A gente percebe aqui que no bloqueio de ramo esquerdo, quando a gente tem uma derivação que está com QRS negativo, a gente tem um ST positivo. E o mesmo acontece com as derivações que são positivas. A gente tem um ST negativo. Então, quando a gente tem um infra nas derivações direitas, V1, V2, V3, que eram para estar positivas, a gente está tendo uma alteração do eletro. O mesmo acontece quando a gente tem um supra de ST concordante com o QRS. Nessas derivações que o ST era para estar negativo, a gente ter um supra nesses segmentos é uma pontuação mais alta, né, de 5 pontos. Isso é o sinal mais importante para a gente. Então, assim, os critérios de Sgarbossa, eles foi um score que ele é parcialmente bem sucedido. Então, uma pontuação que é maior ou igual a 3, a gente tem uma especificidade de 98%, porém a nossa sensibilidade é muito baixa, em torno de 20%. Então, se eu tenho um score de 3 ou mais, com certeza esse paciente está infartando. Provavelmente esse BR é isquêmico,
98% de chance. Porém, um score menor que 3, a gente pode estar infartando, infarto com supra do mesmo jeito. A gente não pode descartar. Então, a gente sempre tem que pensar em critérios de instabilidade nesses pacientes. Os critérios de Garbose, eles vêm como um adendo para a gente, mas a gente não pode descartar quando ele está negativo. Então, quando a gente definiu que o paciente realmente infartou, qual que deve ser nossa abordagem inicial na urgência? Então, a gente tem aquele famoso MONA-B, né? Sendo que a morfina ela tem caído cada vez mais em desuso, principalmente nas novas diretrizes, nos novos estudos, porque a morfina ela diminui a absorção gástrica. Com isso, a gente tem uma diminuição da absorção, principalmente dos inibidores da ADP. Então, a gente vê que os pacientes que receberam clopidogrel, que receberam ticagrelor, os outros, eles tiveram uma absorção menor com o uso concomitante de morfina. Então, o que a gente vai dar para esses pacientes, né? A gente tem que sempre tentar usar o nitrato para eles. Sempre lembrar que o nitrato é contraindicado em pacientes que usaram inibidores da fosfodiesterase, como o Viagra, em até 24 a 48 horas, e em pacientes com infarto de VD. Então, sempre que o paciente infartou parede inferior, a gente sempre tem que lembrar de fazer as derivações direitas, né? V3R, V4R, V7, V8. E o paciente usou nitrato, não resolveu, a gente já deu AS para ele, não resolveu, nesse caso a gente vai começar a pensar em usar morfina. É claro que se o paciente chegou, usou nitrato e não resolveu o problema dele, a gente tem que entender que o mais importante para esse paciente não é a morfina em si, é reperfundir o vaso, né? Abrir o vaso desse paciente, é isso que vai resolver o problema. O oxigênio a gente só coloca para os pacientes que estão com hipóxia, saturação abaixo de 90. O AS é indicado em todos os pacientes. Os inibidores da ADP também são indicados, a gente vai falar ali mais para frente. Hoje em dia tem muito se discutido qual é o momento mais adequado para a gente dar para o paciente, se na sala de urgência ou na sala de hemodinâmica. A anticoagulação também é mandatória, e a gente vai falar mais para frente em quais casos a gente deve usar enoxa, quais casos a gente deve usar heparina não fracionada. E os beta-bloqueadores, vai ser o próximo slide aqui, também são medicações que são antianginosas e, tirando em casos de bradicardia, choque, devem ser usados. Então, o beta-bloqueador, ele é um medicamento que deve ser usado em pacientes para baixo risco de choque cardiogênico, indicação B. Está proscrito a gente usar o beta-bloqueador venoso, exceto em casos de pacientes com alguma arritmia e que não tenham disfunção ventricular. E a gente não deve usar o beta-bloqueador venoso de rotina em forma alguma. Então, indicação 3A, está proscrito. Então, as contraindicações aos beta-bloqueadores, eles não devem ser utilizados em paciente que está com sinal de baixo débito, que está com insuficiência cardíaca descompensada, qualquer paciente que tenha o risco de choque cardiogênico, ou seja, paciente com idade acima de 70, a pressão sistólica menor que 120, frequência cardíaca que esteja ou acima de 110 ou abaixo de 60, e um paciente que tem um tempo de necrose muito prolongado. Também, claro, aquelas contraindicações que a gente já sabe, né? Pacientes que já têm um bloqueio atrioventricular, que são asmáticos, não devem fazer uso do beta-bloqueador. Então, pessoal, como eu tinha dito antes, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que esse paciente está com o vaso todo ocluído, mas o que a gente tem que definir é como que a gente vai abrir o vaso dele. Então, na reperfusão primária, a gente tem tanto a angioplastia como a fibrinólise como hipótese de reperfusão. Os anticoagulantes, a gente tem a heparina não fracionada, a enoxaparina e o fondaparinux. E antiagregação, a gente tem o AS e os inibidores da ADP, que a gente tem o clopidogrel, o ticagrelor e o plasugrel. Então fica aquela dúvida, qual que é melhor? É melhor eu fazer um fibrinolítico para o paciente, é fazer uma angioplastia? Sem dúvida nenhuma, a angioplastia é muito melhor. Eu coloquei a referência embaixo aqui para vocês, mostrando que a gente tem uma morte em torno de 7% com angioplastia, contra 9% nos pacientes que foram levados para a fibrinólise. A gente tem uma chance de reinfarto de 3% contra 7% da fibrinólise e a chance de AVC de 1% contra 2% da fibrinólise. Porém, a gente está no Brasil, né? E se a gente estivesse em outro país mais avançado, Estados Unidos, Europa, talvez a gente teria essa possibilidade de ter uma hemodinâmica em todos os lugares. Mas, infelizmente, esse não é o nosso cenário. Então, a gente tem os tempos ideais para a reperfusão dos pacientes. Então, o tempo porta-agulha, o paciente chegou,
Foi identificado o infarto para ele, né? Um eletro até 10 minutos. Esse paciente, a gente definiu que ele vai para a fibrinólise, esse paciente tem que ser trombolizado em até 30 minutos, é o tempo ideal. Se o paciente chegou no serviço que a gente definiu que ele vai para a hemodinâmica, o tempo porta-balão tem que ser de até 90 minutos. Então é 1h30 para a gente estar com o balão dentro da artéria desse paciente, dentro da coronária. Não é chegar ali e pegar a artéria, é estar abrindo esse vaso. E a gente tem um paciente que vai ser transferido para outro serviço, a gente tem um tempo de até 2 horas para poder levar esse paciente para a hemodinâmica. Então, assim, infelizmente ainda no Brasil a gente não tem essa facilidade e a gente tem que definir muito bem no serviço que a gente está, já ter isso em mente, que se é um serviço que a gente tem uma hemodinâmica mais longe, a gente deve trombolizar esse paciente. Principalmente porque a gente tem que lembrar que a gente tem o tempo de burocracia, a gente tem o tempo da ambulância do SAMU ou de ambulância de urgência transportar esse paciente. Então a gente tem que, nesses casos, levar para a fibrinólise. Então, como eu tinha dito, a gente tem que sempre considerar todas essas nuances, né? O tempo de ida do paciente ao hospital, o tempo do diagnóstico, né? Que tem que ser feito o eletro, o tempo de deslocamento para outro serviço, de entrada no serviço da hemodinâmica, tem o tempo de preparo e a gente sabe, não é simples, né? Então, sempre levar isso em consideração para, se for o caso, a gente levar para trombólise. Então, sempre que a gente vai dar plantão em algum serviço, a gente já tem que estar mais ou menos definido, saber qual que é o fluxo desses pacientes, porque não é incomum a gente receber infarto com supra. E a gente tem que estar o mais preparado possível para isso, né? Então, eu trouxe esse gráfico que para mim é muito interessante, que é mostrando a importância da reperfusão rápida do paciente. Nós não estamos falando de qualquer coisa, gente, nós estamos falando de infarto com supra. Então, a gente vê aqui que o paciente que ele tem um tempo de reperfusão mais rápido, até 60 minutos, ele tem uma mortalidade muito menor do que um paciente que a gente passou ali de 3 horas. Então a gente vê uma comparação de uma mortalidade de onde de 2 a 4% para até 12%. Então, quero ser repetitivo aqui de colocar isso na cabeça de quem está assistindo a aula, gente. Vamos tentar sempre abrir o vaso desse paciente. Então, não tem serviço de hemodinâmica perto, leva o paciente para fibrinólise. A gente vai falar isso melhor nos próximos slides, mas a gente tem que tentar perder um pouco o medo disso, porque as consequências são muito grandes para os pacientes. Então, quais são as indicações de fibrinolítico para os pacientes? Qualquer paciente que tenha uma dor sugestiva de infarto, com duração maior que 20 minutos, menor que 12 horas, que não foi responsiva a nitrato e tem uma impossibilidade de realizar reperfusão mecânica, né? Então de ser levado para hemodinâmica, se esse paciente tem todos esses critérios, esse paciente tem que ser levado para hemodinâmica, gente. Nível de evidência 1A. A gente perde esse medo, tá? Vamos resolver a vida do paciente, resolver o problema, porque as consequências são muito grandes depois. Se o paciente tem ausência de contraindicação absoluta em hospital sem recurso para realizar a intervenção coronariana, sempre preferir a tenecteplase ou alteplase contra a streptokinase, uma indicação 2B, depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe dessas medicações. Então, só comparando os fibrinolíticos aí, bom, eu pelo menos nunca peguei serviço com streptokinase, talvez quem é mais das antigas aí vai ter mais prática com isso, mas a gente vê que a alteplase e a tenecteplase são medicações de qualidade melhor, digamos assim, para isso. Então a gente tem, assim, a streptokinase ela pode dar alergia, a alteplase e a tenecteplase não tem essa desvantagem. O TIM-3, né, que é a chance daquele vaso ser reperfundido com um fluxo bom, é em torno de 32% nos pacientes com streptokinase, visto que na alteplase e tenecteplase em torno de 60%. A chance de morte é maior também na streptokinase, sendo que o único benefício, digamos assim, é que ela tem menos risco de AVC hemorrágico. Mas assim, é inquestionável a vantagem da alteplase e da tenecteplase contra a streptokinase. A alteplase é a medicação mais vista nos serviços. Alguns serviços de urgência, como o SAMUS, eles têm a tenecteplase, que ela tem a vantagem de ser feita em bolos, ainda tem um custo um pouco mais caro de aquisição, então a gente vai ver mais alteplase nos serviços do que a tenecteplase, mas alguns serviços de urgência a gente já vê muita tenecteplase. Então, a gente não precisa de decorar as contraindicações dos fibrinolíticos, a gente consegue ter acesso a isso qualquer bula, qualquer aplicativo hoje em dia.
Mas é importante a gente lembrar que existem contraindicações e colocar na cabeça que contraindicações absolutas são absolutas, tudo bem. Porém, contraindicações relativas, a gente tem que levar muito em conta que o paciente está infartando. Então, se o paciente tem qualquer sinal de instabilidade, a gente deve pesar sempre para fazer a fibrinólise, né? Então, o paciente teve contraindicação absoluta, ok, não vamos fazer. Mas relativa, né? A gente tem que sempre pensar, será que realmente a gente vai perder essa janela para esse paciente por causa de uma contraindicação relativa? E muitas delas são coisas que a gente consegue controlar, né? Por exemplo, a hipertensão arterial, punções não compressíveis, exposição prévia à streptokinase, hoje em dia é mais incomum, tá certo? Então, sempre levar isso em consideração. Então, a dose dos fibrinolíticos, a gente tem a streptokinase, a gente faz uma dose de 200 mil em bolos e o restante, né, até completar 1.500.000 em 40 minutos. A alteplase sempre faz uma dose de 15 miligramas em bolos, uma dose de 0,75 miligramas por quilo em 30 minutos, uma dose máxima de 50 e 0,5 miligramas por quilo em 60 minutos, uma dose máxima de 35. A alteplase ela tem diluente e tem o fármaco. Quando a gente coloca as duas ampolas juntas, dá uma pressão ali e a gente consegue fazer uma diluição do fármaco que vai ficar 1 miligrama por ml. Então fica mais fácil da gente fazer esses cálculos. Geralmente, num paciente que tem um peso acima de 70 quilos, pelos cálculos já dá essa dose de 100 miligramas total. E a tenecteplase, show de bola, né? Dose única, a gente faz ela de acordo com o peso do paciente, 30 miligramas se é menor do que 60, 35 se é de 60 a 70, 40 miligramas de 70 a 80, 45 miligramas de 80 a 90 e 50 miligramas se o paciente pesar mais do que 90 quilos. Bom, é importante depois que o paciente fez a fibrinólise, a gente definir se o paciente teve critérios de reperfusão. E a gente tem 3 critérios mais importantes para a gente definir, porque isso vai fazer diferença na nossa conduta após a fibrinólise. Então a gente tem entre as características a diminuição da intensidade da dor, redução de mais de 50% do supra na derivação de maior elevação e as arritmias de reperfusão, né? Então a gente tem o RIVA, né, que a gente fala que é o ritmo idioventricular acelerado, uma arritmia juncional, mas com uma frequência cardíaca normal. A gente pode ter bradicardia sinusal, alívio de algum bloqueio atrioventricular ou bloqueio de ramo. Então o paciente estava com BRE, um BRD, ele teve uma melhora desse bloqueio. E, bom, esses critérios são importantes para a gente definir qual que vai ser a próxima conduta que a gente vai fazer para esses pacientes. Então, a gente tem 2 cenários. Se houve reperfusão, a gente vai levar esse paciente para terapia farmacoinvasiva. Se não houve reperfusão, a gente tem que levar esse paciente para terapia de resgate. A terapia farmacoinvasiva é quando esse paciente teve, então, melhora dos sintomas, diminuição do supra, arritmia de reperfusão, né? E com isso, a gente sabe que esse vaso foi reperfundido, então a gente pode ter, entre aspas, uma calma maior. Até a gente espera o tempo do fibrinolítico passar ali, então uma indicação de angioplastia após a administração do fibrinolítico entre 6 a 24 horas no paciente com diagnóstico de infarto, né? Nas primeiras 3 horas do início do quadro e na impossibilidade de realizar angioplastia primária. Então, a gente faz a fibrinólise, manda o paciente para um serviço que tem hemodinâmica e se o paciente teve critério de reperfusão, entre 6 a 24 horas a gente aborda esse paciente. No caso da terapia de resgate, quando o paciente não teve critério de reperfusão, já é um cenário pior que a gente tem que levar esse paciente para a hemodinâmica mais rápido. Então, o fluxo tem que ser assim, serviço que não tem hemodinâmica, a gente tromboliza esse paciente e manda ele para um serviço de hemodinâmica. Então, é sempre importante estar muito bem amarrado isso, pessoal. Com serviços, já enquanto faz a trombólise, já está em contato com o serviço que tem hemodinâmica para receber esse paciente. Para a equipe de hemodinâmica já está preparada também, tá certo? Agora a gente vai entrar numa dúvida. E aí, a gente dá S sozinho? Dá S associada a outro antiagregante? Isso no contexto da sala de urgência também, né?
E assim, aí vieram os estudos iniciais com os antiagregantes inibidores da ADP, né, da P2Y12. A gente viu que teve uma redução de mortalidade, de oclusão de stents importante. Então a gente tem aqui o Clarity, né, que mostrou uma redução de 36% em vista de placebo de oclusão de artéria ou de morte pelo infarto. Então assim, uma redução muito importante. Então não resta dúvida para a gente que é necessária de antiagregação dupla para esses pacientes. Aqui a gente tem o COMET também, né, que foi comparação de morte intra-hospitalar, uma comparação de AS com placebo e AS com clopidogrel. E a gente viu uma diminuição de mortalidade importante, então não resta dúvida. Depois do clopidogrel vieram os novos anticoagulantes, que são o ticagrelor e o plasugrel, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, qual que é a dose indicada do clopidogrel? Se o paciente fez a trombólise, a gente vai fazer uma dose de 300 mg. Se o paciente vai para a angioplastia, a gente faz uma dose de 600 mg. Aí tem os pacientes acima de 75 anos, tem que pensar em não dar essa dose de ataque para esses pacientes devido ao risco de sangramento, né? E a dose de manutenção é de 75 mg por dia, por no mínimo 14 dias, a não ser que tenha alguma contraindicação, mas o ideal é que seja pelo menos por um ano. Bom, o ticagrelor e o plasugrel, a gente viu os estudos comparando os dois com o clopidogrel, né? O Plato foi a comparação do ticagrelor com o clopidogrel e o Triton comparando o plasugrel com o clopidogrel. São medicações mais potentes que o clopidogrel. Lembrando também que a gente tem aquele grupo de pacientes que não responde bem com o clopidogrel. Então, são medicações que têm vindo aí para ficar. Sempre lembrando que o plasugrel é uma medicação que tem que ser dada depois que a anatomia do paciente é conhecida. A gente vai ter uma aula só sobre antiagregação, que a gente vai falar isso melhor, entrando em detalhe dessas medicações, mas já tem que estar na cabeça de todo mundo, porque são medicações que cada vez mais frequentes, né? Apesar de que no SUS a gente tem um uso muito grande do clopidogrel ainda, são medicações mais potentes, então assim, tem ganhado cada vez mais espaço. Os inibidores da glicoproteína 2B3A são as medicações do bolso do hemodinamicista, é aquela medicação que ele vai usar principalmente em pacientes com alta carga trombótica. As mais comuns aí é o tirofiban e o abciximab. É importante a gente sempre lembrar dessas medicações, mas são medicações usadas ali pelo hemodinamicista. Bom, dentre os anticoagulantes a gente tem, né, a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso, né, a enoxaparina, o fondaparinux e a bivalirudina. As duas primeiras, principalmente, são as mais utilizadas no dia a dia nosso. E a gente vê que assim, não tem uma fórmula mágica, cada um tem uma indicação mais importante, apesar da enoxaparina ter sido cada vez mais utilizada nos nossos serviços. Então, a heparina não fracionada é aquela medicação de escolha para angioplastia primária, é a medicação do hemodinamicista. Ela tem uma segurança melhor, porque ela tem uma meia-vida curta, ela tem um antídoto, que é a protamina, só que ela tem aquele problema, né? A gente ter que ficar medindo TTPA de tempos em tempos, que muitas vezes é inviável em vários serviços, né? E a gente tem essa dose aí que a gente tem que usar 60 unidades por quilo-hora, uma dose no máximo 4.000, mais 12 unidades por quilo-hora, no máximo 10.000, a primeira de bolos, né? Depois a gente faz essa dose por hora. Então, assim, é uma medicação muito complexa de ser feita, a gente tem que ter um alinhamento junto com os laboratórios muito boa, que, assim, muitas vezes a gente não vê isso no serviço, sabe? Fica difícil. Mas como para o hemodinamicista é aquela medicação que ele vai usar ali na angioplastia primária. Agora, a enoxaparina é a medicação de primeira linha para pacientes que vão ser levados para fibrinólise. A gente tem o Clexane, que a gente vai fazer numa dose de 30 mg venoso e depois a gente vai fazer mais 1 mg por quilo a cada 12 horas. Nos pacientes acima de 75 anos, a gente tem que levar a dose, a gente tem que fazer 100 doses de ataque venosa e a gente vai fazer o cálculo para 75% da dose. Sempre lembrando que os pacientes com clearance menor que 30, a gente tem que usar 50% da dose. E o tempo
de uso tem que ser de 7 dias ou até a gente fazer a angioplastia e abrir esse vaso. Bom, a gente falou então das medicações que a gente usa ali na urgência inicialmente, né? Agora falando assim, resolvemos o problema, abrimos o vaso, estabilizamos o paciente, o tratamento adjuvante. Então a gente tem os IECAs, os BRAs, os beta-bloqueadores, a espironolactona e as estatinas. Os IECAs são medicações importantes no paciente infartado, sempre lembrando que a gente tem muito mais estudo, muito mais robustez com os IECAs, e a gente deve fazer uso dos BRAs quando a gente tem intolerância aos IECAs, né? Sempre lembrando que muitas vezes assim, o paciente tem tosse com IECA, mas será que é por causa do IECA mesmo? Às vezes o paciente está mais congesto. Então a gente dá preferência para os IECAs, se o paciente não tolerou, a gente leva para os BRAs. Os beta-bloqueadores são medicações importantes para esses pacientes, sempre lembrar daquelas contraindicações que eu falei no começo da aula. A espironolactona, ela é utilizada na fração de ejeção abaixo de 40, né? Então nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nos guidelines americanos, a gente tem o esplerenone, mas não é uma medicação que a gente tem no Brasil ainda. Então, a espironolactona a gente usa nos pacientes com fração de ejeção abaixo de 40. As estatinas, a gente tem que sempre pensar numa meta de LDL abaixo de 70. Então, pessoal, as estatinas, sempre lembrar, estatina a gente tem que começar com doses altas de estatina potente, né? As estatinas de alta potência, que não é simvastatina, é rosuvastatina de 20, 40 mg, atorvastatina de 40 mg. Então, indicação 1A de entrar para esses pacientes. A gente tem que tentar dar a dose máxima para atingir a meta de LDL abaixo de 70. E a dosagem de perfil lipídico é importante nas primeiras 24 horas após a admissão. O controle da glicemia a gente faz através da insulina. A gente tem que manter metas abaixo de 180 mg por decilitro de glicemia. E sempre lembrar que hipoglicemia causa estresse e é importante a gente sempre evitar hipoglicemia nesses pacientes. Entrando já na reta final, falando sobre as complicações, o choque pós-IAM não é uma complicação incomum, gente. A gente sempre tem que ficar de olho, avaliar esse paciente, se o paciente não está congesto, não está crepitando, não tem extremidades frias. E a gente vê, olha, ocorre em torno de 6 a 7% dos casos de infarto. A maioria dos casos, obviamente, é infarto com supra, né? Sem supra, corresponde a 15 a 30% dos casos. A gente tem a classificação de Killip justamente para a gente definir a gravidade desse paciente. Então, pacientes que não têm sinal de insuficiência cardíaca é o Killip 1. Paciente com insuficiência cardíaca discreta, né, que está crepitando em base, tem presença de terceira bulha, é o Killip 2. O edema agudo de pulmão é o Killip 3 e o choque cardiogênico é o Killip 4. E a gente faz a distinção para a gente ter noção do risco de óbito. A gente vê que um paciente sem sinal nenhum ele tem mortalidade em torno de 2 a 3%. Sendo que um paciente com Killip 4 ele tem uma mortalidade em torno de 45 a 70%. Então muda totalmente a nossa classificação de gravidade. É sempre importante a gente definir isso para a gente poder estratificar melhor o paciente. Falando sobre choque, vamos falar sobre as complicações mecânicas que são trágicas, com alta mortalidade, né? A gente tem a ruptura da parede septal como um exemplo. A gente vê aqui nessa imagem uma comunicação entre os dois ventrículos, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ruptura da parede livre do ventrículo, então a gente tem aqui um infarto com uma lesão, uma ruptura do ventrículo esquerdo, causando até tamponamento cardíaco, né? E uma complicação que é até mais comum que a gente vê que é a regurgitação mitral. Então, aqueles pacientes que acontecem por disfunção do músculo papilar. Então, aquele paciente que está ali chocado, que tem um sopro, que é meso, telesistólico, mais comum em foco mitral, a gente sempre aventar essa possibilidade que eleva muito a gravidade desse paciente. Para concluir, eu gostaria de colocar algumas atualizações, porque a nossa diretriz brasileira é um pouco mais antiga. Ela foi em 2015, a gente teve as diretrizes europeias em 2017, vários estudos, várias coisas passaram depois disso, né? E uma coisa que a diretriz europeia fala é que a gente tem que considerar o bloqueio de ramo direito também, no paciente com contexto de dor, como um quadro isquêmico. Enfatiza também a importância da gente estratificar esse paciente mais invasivamente, os pacientes que têm uma dor típica e com bloqueio de ramo, mesmo que ele seja antigo.
Uma outra alteração foi a questão do oxigênio, que eu já tinha até atualizado mais para trás, em pacientes com oximetria abaixo de 90, que a gente deve usar oxigênio. E nos pacientes com cenário de instabilidade, congestão, arritmias ventriculares malignas, a gente tem que levar esse paciente para uma abordagem invasiva mais precoce. Então, levar esses pacientes para o CAT até 2 horas, porque a gente tem que contemplar, mesmo que o eletro desse paciente esteja normal, porque a gente tem que contemplar os pacientes que têm algum infarto de parede posterior, obstrução de CX, onde o eletro pode não se alterar e esse paciente está tendo complicações de infarto e a gente está passando isso batido. A mensagem final que eu queria deixar é que a gente tem que reperfundir esses pacientes o mais precocemente possível. Então a gente pensa em AS, a gente pensa em clopidogrel, pensa em anticoagulante, mas muitas vezes a gente esquece que o mais importante é desobstruir o vaso desse paciente. E principalmente para os colegas que trabalham em serviço que não tem hemodinâmica perto, a gente tem que perder um pouco o medo e trombolizar esses pacientes, porque o prognóstico melhora muito quando a gente reperfunde o vaso, a chance de complicações, de mortalidade diminui muito. Então essa é a mensagem mais importante para todo mundo levar para casa. Um abraço a todos.